Fala galera, meu nome é Jennifer e hoje eu vou contar pra vocês o meu testemunho, né, a história de como foi o meu parto, meu relato de parto. Eu não tenho como começar simplesmente da hora que eu comecei a sentir contração pra contar pra vocês. Eu preciso contar um pouco do contexto, né, que eu estava inserida naquele momento, pra que vocês entendam como cada etapa foi importante pra mim. Primeiro de tudo, eu preciso falar que eu tenho duas filhas, né? A mais velha se chama Ana, a segunda se chama Maria, e as duas foram de parto normal, né? Parto vaginal. Só que foram experiências completamente diferentes, gente. A experiência da Ana foi muito traumática pra mim, foi um parto muito difícil, muito demorado. Eu sofri violência obstétrica, tive que lidar com situações decorrentes daquele dia depois, situações que são tanto emocionais como também físicas, né? Tive que fazer uma cirurgia pra corrigir coisas que eles deixaram em mim, e aquilo me gerou muitos problemas, assim, psicologicamente falando, do parto da Ana. Quando eu engravidei novamente, a minha vontade era não ter mais outro parto vaginal. A minha vontade era que meu parto fosse cesárea. E aí, do momento que eu engravidei, que passou os 3 meses, que caiu a ficha, vou ter que parir, eu fui, tipo assim, vivendo altos e baixos durante a gestação. Chorei bastante, chorava, ficava preocupada, meu Deus, será que é, que não é? Ligava para os meus pais falavam que eu tinha que ter cesárea, com certeza. Só que eu lia, né, nas redes sociais, lia no Google, artigos, outras coisas assim. Via vídeos no YouTube de profissionais da área e sempre eles falavam dos benefícios, né, de você ter um parto vaginal. Então assim, lá no fundo eu queria. As minhas amigas, eu tenho uma amiga inclusive que ela é doula e ela falava pra mim: Jennifer, essa experiência do seu primeiro parto, ela não foi normal. Não é assim, não é pra ser assim. Então tipo, você não pode se apegar a essa experiência pra tomar uma decisão agora. E aquilo mexia muito comigo, né? Se vocês quiserem, inclusive, saber, gente, tipo assim, na íntegra, como foi meu primeiro parto, comenta aqui pra eu saber se seria interessante, né? Não foi uma experiência legal. Então, assim, se vocês quiserem, eu falo sobre. Se vocês não quiserem também, vão ficar só com o parto que foi legal. Assim, eu sei o que eu passei naquela sala, naquele dia. Eu sei as lembranças que eu tenho daquele dia e não são legais, sabe? Então, assim, eu senti que o meu medo era legítimo. Tipo assim, eu tinha total legitimidade de sentir aquele medo, tipo, eu tinha total validação pra sentir aquele medo, porque o meu primeiro parto foi muito traumático. E seguimos, né, e eu sempre nessa, tipo assim, é ou não é, ou não é. Começamos a orar, eu, as minhas amigas também, a minha cunhada, as pessoas que me cercam, começaram a orar por mim, orar pelo meu parto e pedindo pra Deus me direcionar, né. Nessa fase, nessa época, a gente tava sem plano de saúde. Eu quis muito engravidar da Maria e a gente ficou tentando fazer plano de saúde, mas nunca acontecia, nunca finalizávamos de fato. E aí eu engravidei e aí ia ter que ser ou no SUS, ou ia ter que pagar o parto no particular. A gente deu o nosso jeito, a gente tinha um dinheiro para pagar o parto cesárea se fosse necessário. E visitamos o hospital, a gente gostou, a gente cogitou bastante ir pra lá. Mas no decorrer desse caminho eu continuava fazendo meu acompanhamento normal na clínica da família e seguindo o acompanhamento pré-natal deles. E eles marcaram para mim uma visita no hospital de referência, que no caso era o Rocha Faria, aqui perto da minha casa. Eu não queria ter neném lá, porque além de fazer o acompanhamento na clínica da família, eu também fazia o acompanhamento na casa de parto. Aqui no Rio de Janeiro tem uma casa de parto David Capistrano Filho. Eu fazia o acompanhamento com eles também. Então tinha essa possibilidade de eu ter neném lá e era a possibilidade que mais me agradava, porque lá era parto humanizado também, mas tipo lá no pós, você ficava dentro de uma suíte, só você, seu marido e sua família, entendeu? Tipo assim, não ficava dividindo o quarto com várias pessoas, é só você e os seus acompanhantes e o seu bebê que nasceu e o banheiro só pra vocês. Então assim, pra mim era uma experiência maravilhosa que eu ia ter condições de ter pelo SUS e assim, tava tudo certo, eu ia ter neném lá. Mesmo assim, eu continuava fazendo acompanhamento pré-natal também na clínica da família, porque na hora de colher os exames era mais fácil pra mim. Então eu fazia o pré-natal também com eles e num determinado momento eles marcam a visita no hospital de referência e eu fui. Fiz um vídeo que viralizou no TikTok e também um pouquinho no Instagram.
E a partir desse vídeo eu conheci uma pessoa, que era a Mandola, o nome dela é Doula Daniele Malfeitano, acho que é o sobrenome dela. Mas a Dani foi uma querida comigo desde o primeiro contato, foi muito de Deus. A gente fez essa parceria, ela me atendeu, e a gente fez umas aulas de educação perinatal, enfim, eu tinha a Dani, guarda essa informação. E agora vamos para o dia do nascimento da Maria. Só mais uma coisa, o parto da Ana eu comecei a sentir dor dia 8 e a Ana nasceu dia 10. Então foram 2 dias, assim, de muita dor, com uma pausa no meio desses 2 dias. No geral foram 2 dias até ela nascer. Do dia que eu senti dor, primeira dor até o dia que ela nasceu foram 2 dias. Então, no dia 22 de novembro, era um sábado, eu estava com 39 semanas em um dia. 5h40 da manhã eu acordei, porque eu comecei a sentir uma contração que no pé da barriga, uma cólica. Tipo cólica de menstruação, era mais ou menos isso que eu tava sentindo no pé da barriga. Eu acordei e fui pro banheiro, fiz um xixi e voltei pra cama. Quando eu voltei pra cama, a cólica ficou persistente aqui no pé da barriga, né? Ficou aquela cólica. Daí demorou um pouquinho e eu comecei a perceber que talvez não fosse só cólica, fosse contrações, porque ela começou a vir e passar, a vir e passar, a vir e passar. Então eu falei, acho que não é cólica, é contração. Aí eu mandei mensagem pra minha dor, que coincidentemente já estava acordada às 6 da manhã. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, eu tô começando a sentir alguma coisinha, eu acho. Aí ela falou assim, faz o seguinte, Jennifer, vai lá fora e dá uma caminhada. Eu falei, não tenho nada a perder, vou lá fora dar uma caminhada. E fui. Meu esposo ficou dormindo, minha filha também, eu fui lá no condomínio e fiquei andando, só assim, curtindo o dia. E eu me preparei muito, gente, mentalmente pra esse momento. No momento que eu tomei essa decisão de acho que eu vou ter um parto vaginal, eu comecei a me preparar muito. Foi muito diferente do parto da Ana. Então, assim, eu estudei sobre parto. Eu fiz também, gente, cara, parece uma bobeira, mas me ajudou muito, muito mesmo. Sabe aquelas frases que o pessoal fala, que tipo assim, o bebê sabe nascer, seu corpo sabe parir. Não gostava muito dessa, né? Seu corpo sabe parir. Não gosto muito dessa, acho muito clichê. Mas assim, eu coloquei um monte de frases, separei um monte. E assim, gente, eu não imprimi. Eu, inclusive, recomendo a forma como eu fiz. Eu não imprimi essas frases, eu escrevi elas. Então, eu escrevia de uma em uma, escrevia as frases e colei na parede da minha sala. Eu tava com muito medo, a casa tava toda assim, nesse ambiente, pra poder eu ir me acostumando com essa ideia. Então, eu colei na parede da sala um monte de frases. E assim, teve algumas que me marcaram, que na hora fizeram muito sentido pra mim. Como, por exemplo, uma frase que eu escrevi que falava assim, que as minhas contrações, elas não vão me machucar, porque elas são minhas, o meu corpo não vai me machucar. Tipo assim, isso ficava na minha cabeça, meu corpo não está me machucando, essa contração não vai me machucar. Outra frase que ficava na minha cabeça era, essa contração, ela não é mais forte do que eu, porque sou eu, é o meu corpo, então isso que tá acontecendo sou eu. Isso ficava martelando na minha cabeça, isso não é mais forte do que eu, não tem como a minha contração me vencer, porque minha contração sou eu, ela faz parte de quem sou eu, é o meu corpo agindo ali ao meu favor. Milhares de mulheres fizeram isso por milhares de anos, era outra frase. Tinha outra frase que falava assim, que centenas de mulheres estão passando exatamente por isso nesse mesmo momento. Então, em algum lugar do mundo, muitas mulheres estão em trabalho de parto agora, e elas estão vivendo isso, e eu não estava passando por isso sozinha, sabe? E versículos como, por exemplo, um versículo que me trazia muita paz, era aquele que diz que todos os nossos dias já estão escritos no livro de Deus, né? Todos os nossos dias já foram escritos por Ele. Então, assim, esse versículo me trazia uma paz, porque eu tinha certeza que Deus não ia me colocar naquela situação de novo, sei lá, eu não sei. Eu tinha uma certeza, uma fé no meu coração, sabe? De que eu não ia passar por aquilo de novo. Então, assim, aquele versículo me trazia uma paz de que, tipo assim, o amanhã, Ele já sabe. E é como se Deus já estivesse vivendo no meu futuro e me vendo lá, e eu me apegava a isso. Tipo assim, os meus dias estão escritos lá. Eu pegava isso, e essas frases, foram muitas frases que eu escolhi, muitos versículos, eu botei, enchi a parede, assim, de coisa, e isso me fez bem, me fez muito bem. E na hora do meu trabalho de parto eu lembrava dessas coisas, né? Às 7 horas eu voltei pra casa.
E nesse momento as contrações elas ainda estavam suportáveis, mas eu já tinha certeza que era trabalho de parto, porque elas já estavam um pouquinho mais fortes. Eu, quando eu menstruava, tinha alguns coágulos na minha menstruação. E era uma contração tipo assim, parecia de coágulo. Não sei se a minha percepção tá diferente, mas assim, sabe quando você vai botar um coágulo pra fora que você sente aquela dor? Eu sentia uma contração naquele nível de dor. Então assim, tava completamente suportável pra mim, tranquilo. Quando eu entrei em casa eu já não curti tanto, porque quando eu tava lá fora, batia o sol, estava me trazendo um conforto que eu não sei explicar. E quando eu cheguei em casa, eu não sentia mais conforto. Mas ela falou assim, toma um café da manhã reforçado, porque você vai precisar de energia. Eu falei, vou preparar esse tal desse café da manhã reforçado, vai ser agora. Só que quando eu cheguei em casa, minha filha acordou, minha filha acorda tarde, entendeu? Tipo assim, às vezes a minha filha vai até 10, 9 da manhã. Então, ainda tava cedo pra ela acordar. Eu vim, fiz ela dormir com contração, pra vocês terem uma noção de como que tava suportável. Com contração, fiz ela dormir. Quando ela dormiu, eu fui botar ela na cama. E ela acordou. Peguei ela de novo. Botei ela na cama, ela acordou. Quando eu peguei ela de novo, aí a minha contração já tinha subido o nível. Rápido assim, gente, não me pergunta, foi rápido assim. Já tinha subido o nível. Quando subiu o nível, eu já não estava conseguindo mais controlar a contração e fazer ela dormir. Eu falei, quer saber, meu amor, você vai ficar acordada. E é isso, a mamãe não tá conseguindo mais. Porque ela dormia no meu ombro, só que quando eu botava ela na cama, ela acordava. Então eu falei, olha só, então você vai ficar acordada, que agora a mamãe tá sentindo muita dor. E aí foi uma hora que eu senti que deu uma viradinha de chave, nesse momento aí. Mas ainda era suportável. Então, como eu percebi que o sol estava me trazendo algum conforto, toda vez que a contração vinha, eu corria lá para a área externa da minha casa. E ficava lá, eu moro num garden, num apartamento garden, e ficava lá. Eu ficava assim o tempo inteiro, gente, uma guerra na mente. Eu ficava o tempo inteiro, a cada contração eu agradecia a Deus. Então eu ficava assim, obrigado, Jesus. Eu ficava assim, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, por essa contração. Eu ficava assim. Juro por tudo, gente, era exatamente assim. Obrigado, Senhor, essa contração vai trazer minha filha tá chegando, obrigado, Jesus, obrigado. E eu juro, gente, que isso mudou o jogo pra mim. Agradecer mudou o jogo pra mim. Acho que o cérebro ficava confuso, tipo assim, a gente tá sofrendo, a gente tá feliz, a gente tá agradecendo, a gente tá o quê? Então, eu ficava agradecendo o tempo inteiro pelo meu parto, pela minha filha, obrigado por essa contração, obrigado, Senhor. É menos uma, Jesus, obrigado. Isso em voz alta, eu senti que isso fez muita diferença pra mim, falar essas coisas em voz alta. Tipo assim, eu não tava tendo quase descanso nenhum. Meu esposo começou a falar, Jennifer, eu acho que tá muito rápido isso, eu acho que você tá muito perto uma da outra. Só que, tipo assim, gente, meu primeiro parto levou 2 dias. Agora eu tinha, tipo, sei lá, eram 8h30 da manhã. Eu tinha, tipo, sei lá, 6, 7, 8... 2 horas e pouca de trabalho de parto. Tu acha que eu ia acreditar que eu tava evoluindo assim? Não. Eu falei pra ele, amor, não é, eu não tô com contração ritmada como tem que ser, entendeu? Tem que ficar pelo menos 1 hora, olha, meus estudos. Tem que ficar pelo menos 1 hora com contração ritmada pra eu saber, entendeu? Ele falou assim, não, Bê, eu tô achando que tá muito assim, vamos mandar a Ana logo pra casa da minha mãe. E nisso eu fui arrumando a roupa da Ana, e a roupa da Ana tava na corda, eu fui tirando, eu fui fazendo uma bagunça em casa, e aquela contração que viu, eu saía correndo, ia lá fora, e daqui a pouco começou a ficar muito forte, já não conseguia mais ficar andando, fazendo assim, que eu tava falando com vocês, já não conseguia mais. E aí, gente, chiclete não me ajudava, pente não, nada me ajudava. A única coisa que eu acho que fez sentido nas minhas compras foi essa garrafa com canudo, que inclusive esse aqui é da Miu, que eu gosto de tá? Eu comprei também aquele massageador, gente, mesma coisa que nada, que ele fica dando uma porradinha assim, ó, a dor era tanta que, ai, aquele negócio me dava agonia. Eu preferia que o Wesley me apertasse. Eu ia pegar, catava a roupa dela, jogava na mala, e ao mesmo tempo vinha uma contração e eu ia lá fora e aquela agonia e o Wesley, não, a gente tem que ir, e o mundo tem que ir, tá muito cedo ainda, e corre, manda a Ana, e a Ana já, bichinha, ela tá ficando preocupada porque ela via que eu tava com dor, sabe? E eu mandando um áudio pra minha mãe assim, plena, mãe, tá tudo bem, começou agora, tá? Mas tá tudo bem, eu vou te mandando notícias e tudo, isso 8h30 da manhã, gente, eu mandei um áudio pra minha mãe assim. A vizinha veio, pegou a Ana, né, e aí ela ia levar a Ana, minha sogra, pra gente. Eu mandei um áudio pra minha dona e falei assim, Dani, eu
Não sei se é minha percepção de dor, tipo assim, eu sou fraca mesmo, ou se tá muito forte, mas tá muito forte. Daí em diante eu já não conseguia mais ficar em pé. Então quando eu ia lá fora, quando ela vinha pro sol, eu abaixava assim na caixa do ar-condicionado, ficava assim de cócoras, e a contração vinha e vinha com uma vontade de fazer força. Era o único jeito que me aliviava, era fazendo uma força, eu fazia uma pressão assim pra baixo, assim ó, uma pressão aqui com o bumbum junto, não sei explicar. Eu sei que vinha essa vontade de fazer essa pressão e eu abaixava no meu ar-condicionado no sol e eu fazia ela. Ia seguindo e fazia ela. Ia seguindo e fazia sempre essa pressão. E eu comecei a me sentir culpada, porque eu sempre me falando assim, que você tem que fazer a força na hora correta. Não é antes, é na hora dos possível que você faz a força, na hora da contração o corpo faz tudo sozinho. Mas eu não estava sentindo isso. A minha percepção era que eu precisava fazer a força. E isso tinha que 2 horas, gente, praticamente, de trabalho de parto. E eu comecei a fazer. Comecei a fazer o que meu corpo pedia. Veio um sentimento de culpa e essa foi a hora que eu titubeei. Quando eu vi que eu não tava aguentando, tipo assim, não tinha outro jeito. Pra mim, meu corpo queria fazer aquilo e eu tava fazendo. E tudo que eu estudei ali falava pra não fazer dessa forma, pra esperar chegar no expulsivo, que pra mim estava longe ainda. Eu falei, Wesley, eu tô fazendo tudo errado. Por que eu inventei isso? Minha mente, assim, deu uma... Caraca, onde que eu me meti? Sabe? Eu falei, amor, o que aconteceu, amor? Onde que eu me meti? O que eu fiz, vida? Por que eu decidi fazer isso? Amor, eu tô fazendo tudo errado. Aí eu comecei a querer chorar e ele começou, tipo assim, calma, vida, calma. Aí ele começou a ler algumas das frases que eu coloquei lá na parede pra mim. E ele começou a falar comigo, fica calma, tá dando tudo certo, tá tudo dando planejado. Aí eu falei assim, amor, sabe o que é pior, amor? Porque eu tô sentindo essa dor toda e se eu for pro hospital, quando eu chegar lá, elas vão dizer que eu tô com 2. E chorava, ai, porque eu jurava que elas iam dizer que eu tava com 2 centímetros. A vizinha levou a Ana, né? Eu vim aqui pro quarto e eu abaixei e eu enfiei o dedo, gente, enfiei esses 2 dedos na minha vagina. E quando eu enfiei, eu falei assim, eu vou tentar fazer o toque, vai que eu consigo perceber se eu tô com 2. Não sei se eu recomendo isso não, mas assim, não mudou nada. Mas eu enfiei os 2 dedos e fiz assim, aí tava assim. Tava assim. Quando eu tirei o dedo, eu olhei, tava tipo assim. Juro pra vocês, gente, por tudo, eu tenho essa sensação até hoje. Tava assim. Aí eu fiquei na dúvida, porque afinal eu não sou médica, não sou enfermeira obstétrica, eu não sei fazer um exame de toque. Eu não sabia se eu tinha visto certo, se eu tinha feito o toque correto. Eu não sabia. Tipo assim, não sabia. Só vi que tava assim. Mas fiquei na dúvida, tipo assim, será que eu botei o dedo no lugar certo? Sabe? Enfim, seguimos. Vai pro chuveiro e relaxa lá. Porque se for o trabalho de parto, vai evoluir. Se não for, vai pelo menos te ajudar a te dar um alívio. Até chegar no nível que você fala assim, não, é melhor você vir. Aí eu, tá bom. Então eu fiquei lá no chuveiro, botei a cadeira e fiquei. Quando mais água caía, gente, mais dor. Ficava mais forte. Aí ficava mais forte. Quando deu umas 9h30, eu tava com muita dor. Aí meu marido falou, Jennifer, pelo amor de Deus, vamos levantar e vamos pro hospital agora. Só que aí, gente, tava no nível de dor que vocês não estão entendendo. Eu falei, irmão, você não tá entendendo. Eu não tenho como sair daqui. Do jeito que eu tô, nessa posição que eu tô, no lugar que eu tô. Eu tava toda molhada, nua, no banheiro. Eu falei assim, olha só, você não tá entendendo, vida. Tá doendo muito. Eu não tô conseguindo me mexer. Eu não vou conseguir sair daqui. Eu vou ter que ficar nessa posição. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas eu não tenho como sair daqui. Aí, nisso, ele começou a entrar em contato com a minha doula, porque eu tava sentindo muita dor. Ele via que eu tava sentindo muita dor. Ele começou a falar, vem pra cá, pelo amor de Deus, vem pra cá. Por quê? Eu falei pra ele, olha só, se a gente for pro hospital agora, não tem como, porque eu e você sozinho no carro, eu preciso de ajuda. Tipo assim, quando vinha a contração, eu gritava ele. Então ele vinha e eu ficava no banheiro, sabe? Assim, vocalizando e fazendo aquela força. Ao mesmo tempo que, tipo assim, eu botei a cadeira no banheiro, mas, gente, eu não conseguia ficar em pé nem sentada. Eu ficava agachada na cadeira assim. Como eu tava agachada no ar-condicionado, eu ficava agachada na cadeira. Quando vinha a contração,
eu fazia força. O meu corpo involuntariamente fazia força. Involuntariamente não. É como se eu na hora que eu fizesse força, ela me trouxesse um certo alívio pra dor. Não sei explicar, gente. Eu não sei se vocês estão entendendo. Você que tá grávida de toda deve estar nervosa, mas foi bem assim. Quando foi ficando muito intenso, ele falou com a minha doula: olha só, vem pra cá, porque a Jennifer a gente tem que ir pra maternidade, a gente não tem ninguém pra ir com a gente, porque eu falava com ele assim, não tem condições de eu ficar sozinha com você no carro. Nessa hora eu falava isso, olha gente, como Deus é perfeito, porque se a gente saísse junto, a gente ia lá pra Realengo, que é longe da nossa casa, tipo 1 hora da nossa casa. Se a gente saísse nós dois juntos, o bebê ia nascer no caminho e não ia ter ninguém pra me ajudar. Olha como Deus é perfeito, olha só. Eu falava pra ele assim, amor, eu não tenho como ir sozinha com você no carro, porque eu preciso de ajuda de alguém pra me apertar aqui, sabe? Fazer essa massagem, apertar o meu quadril, porque eu não aguento sozinha. Então, tipo assim, não tem ninguém pra acompanhar a gente. Eu e você sozinho no carro, você vai estar dirigindo e eu vou ficar sem esse apoio. Eu não tenho como ficar sem esse apoio. O bebê me alivia muito e tal. Comecei a falar com ele, ele começou a ligar pra doula, vem pra cá, por favor, vem logo. Ela tá sentindo muita dor, a gente precisa sair e tal. Minha doula chegou aqui em 20 minutos. Em 20 minutos. Ela falou, conta 20 minutos que o Uber tá marcando que eu vou chegar em 20 minutos. Pronto, chegou em 20 minutos. Nesse momento, gente, eu não lembrava disso, mas assim, quando você entra no possível, os intervalos entre as contrações, eles ficam maiores. Foi nesse momento que eu decidi sair do banheiro. Quando eu saí do banheiro, deu o intervalo da contração, eu levantei e vim pra cá, onde eu tô, no quarto. Eu peguei um vestido, o primeiro vestido que eu vi no guarda-roupa eu peguei, e a calcinha fralda já, sabe aquela calcinha fralda de pós-parto? Eu já peguei uma daquela e peguei o vestido, porque quando eu tava no banheiro fazendo força, nesse intervalo que ele tava conversando com a doula, teve uma hora que fez chá, e tipo assim, saiu água assim da minha vagina, então a minha bolsa estourou naquele momento. Eu senti e fez uma pressão assim, quando eu fiz a força, meio que fez uma pressão e ela fez espirrou assim a água. Então eu senti que a minha bolsa tinha estourado. Eu peguei a calcinha fralda e peguei o vestido. Quando eu peguei esses dois, veio outra contração. Aí eu joguei um travesseiro aqui no chão e uma toalha. E fiquei em cima dele, assim, de cócoras, fazendo a força de novo. Fazendo a força de novo. Passou a contração, me vesti. Força de novo, no mesmo lugar. Mesmo lugar. Mesmo lugar. O Wesley disse que ele via meu bumbum quase que abrir, assim, ó. O bumbum. E ele me apertava enquanto isso. E ao mesmo tempo ia colocando as nossas malas lá na porta, na hora dos intervalos das contrações. Quando a doula chegou, eu tava numa situação assim, gente, que eu me joguei no chão. Eu deitei no chão, jogada no chão. E eu pensando, meu Deus, como é que... Eu já tava aceitando que ela ia nascer aqui, nessa casa, nesse quarto. Porque eu pensava assim, eu não tenho como sair daqui, me levantar e ir pra lugar nenhum, do nível que tava a minha dor. Isso já era tipo 10 da manhã, minha doula chegou, né? Fez umas massagens. E aí ela falou assim, Jennifer, é o seguinte, deita na cama, que eu vou te ajudar, vou fazer massagens, vou te ajudar. E eu falei assim, Dani, você não tá entendendo. Eu não tenho como sair daqui. Ela falou, você vai sair sim, você consegue. Deita na cama, da cama a gente faz as massagenzinhas, você vai pro sofá. Do sofá você vai pro carro, porque o Wesley já tá colocando as coisas no carro. Então a gente já vai pra lá, tá bom? Porque teve uma hora que ela chegou, que eu fiz a contração, e eu fiz força. Aí ela falou assim, não precisa fazer força agora, espera um pouquinho, se possível. Aí eu falei, Dani, você não tá entendendo. Eu sinto que minha dor diminui quando eu faço força, Dani. Eu não consigo não fazer, eu tenho que fazer essa força. Aí foi, eu acho que é a hora que ela, tipo assim, acho que tá realmente acontecendo. E esqueci de falar, quando eu vim pra cá, que eu botei as coisas no chão aqui, que eu ajoelhei, eu toquei de novo minha vagina, botei o dedo de novo na minha vagina, enfiei e abri. Quando eu abri, o que tava assim, já tava assim, tipo assim, e eu sentia um boleado aqui, ó, como se fosse a cabeça dela, como se eu tocasse a cabeça dela. Então nessa hora eu pensei, putz, tá muito perto dela nascer, porque eu sentia a cabeça dela. Então eu pensava assim, que eu devo estar com uns 7 centímetros agora, tá na hora realmente de eu correr pro hospital. A doula insistia que eu ia conseguir me levantar, que eu ia conseguir ir pro carro. Eu tava meio incrédula, mas aí veio o intervalo da contração. E lembra que eu falei que tava mais longo? Pronto, quando a contração passou, eu levantei. Pum! Levantei e saí correndo lá em direção ao carro.
Saí pela sala, saí correndo em direção ao carro, ela correndo atrás de mim. Jennifer, calma. Aí eu puxava meu vestido, porque tipo assim, imagina, eu ir pra cama, da cama pro sofá, daqui pra lá, ela queria o meu conforto, ela tá tentando me ajudar. Só que eu tava pensando que tipo assim, ia demorar muito. Então na hora que tipo assim, passou, eu só corri em direção à porta. Quando chegou na porta do prédio aqui, eles deixam um sofazinho e tudo. Quando chegou lá, me veio uma contração. Eu fiquei assim, no sofá, ele catando as malas sem entender nada, porque eu já tava lá. E eu enfiando o rosto no sofá e ai. Aí lembro que passou o vizinho. Aí ela, bom dia. E eu com a bunda pra cima e ela assim, fazendo massagem. E aí, pronto. Consegui entrar no carro, consegui ficar na posição. Aí veio a contração, eu fiz. Aí pronto, saiu. Aí saímos do condomínio. Veio o Wesley virando a rua, veio a contração, eu de novo fiz a força. Quando ele virou assim, gente, a esquina da rua pra chegar na rua principal, veio uma contração. Quando eu fiz a força, eu senti a cabeça da garota. Eu senti que ela tava saindo, senti a cabeça dela aqui embaixo. Aí eu olhei pra cara da minha dona, eu falei, Dani, ela vai nascer, eu tô sentindo a cabeça dela. Aquele clima, tipo assim, para tudo. A Dani olhou pra mim e ela falou assim, olha só, você vai sentar e vai virar pra mim. Aí a gente tirou a fralda que eu tava, você vai sentar e vai virar pra mim. Quando vier a contração, eu vou ver se é isso mesmo, tá bom? Eu virei, sentei virado pra ela. Quando veio a contração, eu fiz a força. Quando eu fiz a força, eu tinha certeza disso, que eu tinha sentido a cabeça dela. Quando eu fiz a força, a cabeça dela veio aqui na frente e voltou. Aí ela falou, é isso mesmo, tá acontecendo, ela vai nascer. E a gente ficou todo mundo se olhando, tipo assim, dentro do carro, e agora? Aí ela falou, vamos fazer o seguinte, Wesley, para o carro na sombra, que a gente vai, tá acontecendo, ela vai nascer. Então para o carro na sombra e liga pro SAMU. Aí o Wesley parou o carro na sombra, ela mesma ligou pro SAMU, deu pro Wesley falar com eles, pediu a luva que ela tinha na bolsa, uma luva estéreo, colocou e ela falou, Jennifer, é com você. Tipo assim, você vai fazer e eu vou segurar ela. E ela, a todo momento, gente, me dando um apoio emocional surreal. Eu gritava o nome dela pra parir. Eu ficava, Dani, tá dentro, Dani. E aí, orei bastante. Comecei a orar, chamar a presença de Deus pro carro. Comecei a fazer a força. Demorou um pouquinho para a cabeça dela sair. Ardeu muito, gente. Ardeu muito. Parecia que ia me rasgar no meio. Ardeu muito. Eu não esperava que fosse arder tanto. Quando chegou nesse momento, eu já agradeci a Deus, porque o da Ana demorou, sei lá, 2 dias. E não, tipo assim, o expulsivo eu sei que pode demorar um pouquinho, sei lá, 1 hora, sei lá quanto tempo pode demorar o expulsivo. Mas eu sabia que ela ia nascer a qualquer momento, entendeu? Tipo assim, então eu já comecei a agradecer a Deus ali no meu coração, ali naquele momento. E aí, gente, foi muito lindo. E eu tenho um vídeo e eu vou mostrar pra vocês. Respira, Jennifer. Ela já tá aqui, hein? Respira. Respira. Vem, filha. A mamãe tá te esperando, filha. Vem, por favor. Respira. Vem, amor. A gente conseguiu, filha. A gente já conseguiu. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Traz a minha filha logo. Muito bem. Obrigado, Jesus, traz a minha filha. Oh, Deus, traz a minha filha logo, Senhor. Oh, filha, vem logo. A mamãe tá te esperando, filha. Vem, amor, mamãe, falta pouco. Respira, Jennifer. É hora de você. Tá aqui. Agora fica calma e respira. Que tá tudo bem, tá? Respira, que tá tudo bem. Maria, vem, filha, vem. Falta pouco. Mamãe tá te esperando. Por favor, sai logo. Sai logo, amor da mamãe, por favor. Sai, minha filha, logo, Senhor.
Obrigado, Jesus, por esse parto tão rápido, Senhor. Obrigado. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Oh, Deus, me ajuda. Oh, Deus, eu preciso ir real nesse lugar, Senhor. Eu preciso ir real nesse carro, Deus. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Obrigado por essa criança, Jesus. Obrigada. Me ajuda, Senhor, a trazer ela ao mundo, Deus, por favor. Isso aí, ó. Agora a próxima, Maria sai. Vamos lá. Sim, devagar. Vamos lá. Deus, o número que me pode apontar? 7509. Isso. Glória a Deus. Oi, ela. Peraí, fala de novo, por favor. Wesley. Ela nasceu. Sim. Você foi muito bem. Já nasceu. Sim. Tá tudo bem. E foi assim, gente, que a minha filha viu o mundo. Foi desse jeito, foi lindo, foi melhor do que eu podia esperar, melhor do que eu podia imaginar. Eu não fiz muitas coisas no sentido de caminhada, de exercício, de comer coisas, tâmaras, bebê shakes. Eu não fiz nada disso, sabe? Eu apenas mentalizava. Teve uma época que eu vi um vídeo falando sobre você mentalizar uma flor abrindo na hora da contração. Quando as contrações ainda estavam suportáveis, que você conseguia mentalizar alguma coisa. Eu mentalizava uma flor, falava o tempo inteiro com Deus, agradecia o tempo inteiro. Pra mim, o que me ajudou não foi nenhuma coisa física, porque eu não fiz, porque lembra que eu falei assim, ó, eu tava com medo de ter normal e ia tentar uma cesárea. Então eu pedi a Deus que me desse um sinal. Se fosse pra cesárea, que Ele me desse um sinal. A Maria ficou transversa durante muito tempo. Ela demorou muito pra encaixar. Eu senti que esse poderia ser o sinal pra aliviar minha consciência de fazer uma cesárea. Então eu não fazia nenhum esforço pra tirar ela de lá. Então o pessoal falava, faz exercício, faz caminhada, fica de cabeça pra baixo, faz isso aqui. Eu não fazia nenhum exercício, não fazia nada. Porque eu não queria fazer esforço pra que ela saísse. Porque na verdade eu queria que ela ficasse pra eu me sentir com a consciência limpa, pra eu ir pra minha cesárea na paz. Só que ela pegou e encaixou. Então assim, dessas coisas assim, de fora, tipo, comer tâmara, eu até queria, mas eu não fiz nada disso. Foi só eu, Deus, o meu corpo, a minha mente. Preparar e treinar minha mente pra mim foi muito mais importante do que treinar o meu corpo. Porque na gestação da Ana, por exemplo, eu treinei. Eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz tudo até o final. E no final tive uma experiência ruim. E dessa vez que eu me poupei e que eu foquei mais na minha mente, minha experiência foi fantástica. Foi maravilhoso, gente. Foi 10h23 da manhã, minha filha nasceu. Tem noção? Minha dor chegou aqui 10 horas. 10h23 a minha filha nasceu. Acho que 10h20 ela já estava com a cabeça pra fora. O 3 foi só pra sair o corpo. Então assim, gente, foi surreal. Eu passei o resto do dia em êxtase. Eu falava com todo mundo, tipo assim, caraca, eu não acredito, né? Essa é minha história. Caraca, essa é minha história. Porque foi tão assim, diferente da primeira vez, que até estranho pra mim. Meu vídeo viralizou do parto no TikTok. E eu vejo as pessoas comentando, nossa, parece que ela nasceu pra isso, ela nasceu pra ter parto normal. E eu fico tipo assim, caraca, não é que sou eu, é sobre mim essa história. É sobre mim. E eu não fiz absolutamente nada no sentido físico, foi tudo no sentido mental. O meu preparo foi mental. Eu ficava mentalizando essas coisas e, gente, agradecer em voz alta fez toda a diferença pra mim. Um conselho que eu dou, se você é mãe, se você tá grávida e tá esperando viver esse momento, né, do parto vaginal, o meu conselho pra você é agradeça em voz alta, agradeça a Deus em voz alta cada contração. Tem que ser em voz alta, gente, pra fazer diferença. Então, ai, gente, essa é a minha história, sabe? Até hoje eu não acredito, tipo assim, eu vivi isso, é a minha história, minha filha nasceu no carro, foi lindo, tipo assim. E eu queria dividir isso
com vocês, porque ela trouxe tanta cura pro meu coração. Minha filha é uma bênção, sabe, gente? Trouxe cura pro meu coração, cura pras minhas emoções. Ela, desde o momento que ela nasceu, ela já nasceu trazendo isso pra mim. Então, não sei nem explicar. Ela é o transbordar de Deus na minha vida. Eu achava que Maria ia ser um menino, né? Eu achava que a Maria ia ser o José. E Deus mandou outra menina pra mim. Eu achava que, tipo assim, ele já me deu uma menina, que é a Ana. Acho que agora ele vai me dar um menino, né? E não, ele me deu a Maria, que é o transbordado que ele já tinha feito, né? Na minha vida, o transbordado que ele já fez. Depois eu posso falar um pouco mais sobre essa experiência, se vocês quiserem, do ponto de vista espiritual, do que eu tava sentindo ali naquele momento. Mas por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado um pouquinho de esperança pra você, que talvez seja a mãe que esteja assistindo aí do outro lado. Se esse for o seu caso, te desejo um parto abençoado, cheio da presença de Deus. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, curte, comenta. Eu tô sempre por aqui, né? Estou me dedicando agora pra ficar mais presente, mais constante, para compartilhar um pouco mais da minha vida com a minha família e da minha rotina. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, gente. Se você conhece alguma mãezinha que de repente teve uma experiência como a minha, passou por um parto traumático e tá grávida de novo, envia esse vídeo pra ela, pra trazer calma pro coração dela. Mamãe, Deus pode mudar a sua história. Ele mandou a minha, eu sou testemunho vivo disso. Então, só agradecer a Deus por tudo que Ele fez, né, gente? Então, muito obrigada se você assistiu o vídeo todo. E é isso. Um grande beijo. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!